Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Cadê o vídeo de vocês? Quero ver vocês aqui para a gente discutir uns casos muito interessantes hoje. Coloquei aqui, deixei uns minutinhos para quem está atrasado conseguir entrar e vamos começar o nosso estudo de casos. Tudo bem com vocês, pessoal? Estão me ouvindo bem? Me falem aí no chat. Estou aqui de olho no chat de vocês. Todo mundo está ouvindo? Beleza. Ó, vou colocar aqui então. Ah, tá ouvindo? Obrigada, João. Obrigada por ter avisado. Vou começar aqui com o nosso primeiro estudo, o nosso caso de hoje. Quero saber se a FinPro tá aí nesse estudo de caso, tá? Pra gente poder começar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Suna. Eu sou a pessoa que traz aqui o estudo de casos junto com vocês, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre os casos dos nossos alunos. Então, qual que é o grande objetivo dessa nossa sessão? É analisar, né, ampliar a nossa capacidade de análise e resolução dos casos de nossos clientes. Então, não tem a resposta certa, a resposta errada. Aqui, esse é o momento para você dar a sua opinião, a sua sugestão, o que você faria nesse caso, se a sua abordagem estava correta, se você pode abrir os horizontes do que você pode fazer na próxima vez. Então, aproveitem, liberem a sua câmera, o seu microfone, que você pode falar. Essa é uma sessão onde eu estimulo você a falar, a fingir que esse aluno é o seu aluno e o que você faria. Caso você não possa falar ou abrir sua câmera, no chat eu sempre estou de olho aqui para ver qual que é o seu posicionamento quanto a esse caso, tudo bem? Mas é muito importante que você responda as perguntas que eu estimular você fazer, para que você consiga exercitar, treinar quando um caso desse aparecer aí para você, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro caso é da FinPro Renata Góes. Renata está aí, gente? Alguém vê a Renata? Eu não tô vendo a Renata aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não estou vendo a Renata, para ela poder compartilhar, contar o caso dela, tá? Renata, foi você que está falando? Essa é uma situação complicada, mas uma Roberta. história de verdade. Ó, então Renata não tá aqui, eu vou contar então o caso dela para vocês, tá? Como que eu consegui aqui pescar e entender. Então, para quem tá chegando agora, estamos no caso número 1. O nome do caso que eu escolhi para essa vez é: A culpa é do educador financeiro? Renata acabou desabafando ali durante esse cenário da cliente dela e verificou: será que eu estou sendo culpada? Será que eu não estou sendo tão boa assim? E a gente vai refletir sobre isso hoje. E eu espero que você também saia aqui com a sua cabeça explodindo. Será que a culpa é do educador financeiro? Será que não é? Então, ó, vamos para o chat que a gente vai discutir muito sobre isso hoje. Beleza, vamos ao cenário. Gente, qual que é o cenário da cliente da Renata? Renata, se você estiver aí, pode vir comentar comigo, tá? O cenário é o seguinte: o cliente é totalmente fora da realidade. Ganha razoavelmente bem e iniciou a mentoria em maio, já estourado. Então, a cliente entrou muito mal, né? Já estourada, cliente que a gente costuma pegar. Vive um mês com o cartão de crédito porque o salário que recebe paga a fatura e fica sem dinheiro. Alguém mais já pegou cliente assim? O cliente paga a fatura do cartão e depois sobra quanto para ele? Sobra nada, né? Muito natural isso aqui. E voltando, né? E acaba voltando a usar o cartão de crédito. Ela é totalmente indisciplinada, não segue nada do que eu falo, tadinha dela, né? Daqui apavorada a educadora financeira. Eu sou com uma cliente assim, ó. A Ana falou que também tá com cliente assim. Eu já tive cliente assim. Quem mais? Coloca aqui no chat, quero saber. Totalmente disciplinada, não segue nada do que eu faço. Já vamos para a quarta sessão e eu não vejo evolução alguma no processo financeiro. Cada sessão é uma caixinha de surpresa. Da última, me falou que renegociou uma dívida porque precisava do nome limpo para o marido fazer um consórcio. O orçamento já estava apertado. Agora, com essa renegociação, praticamente ficou no negativo de novo.
me perguntou o que eu achava de congelar as parcelas do financiamento do apartamento para poder se organizar. O problema é que eu acho que mesmo congelando, ela não vai seguir o plano e pode acabar se enrolando mais ainda. Gente, aí vem o grande desabafo da nossa FinPro. Confesso que estou com medo, pois ela é a minha primeira cliente. Que sorte que Renata teve de pegar a primeira cliente super enrolada assim, né? Só para testar ela já no nível máximo. Ela é minha primeira cliente, eu não estou vendo evolução alguma. Sei que depende mais dela do que de mim, mas tenho a impressão de que não estou sendo tão firme assim. Gente, esse caso é complexo, vocês acham? Né? A Isabela falou: acontece e não costuma ter resultado mesmo. Inclusive, futuramente repete os mesmos erros. É isso aí. É uma consequência, né, de erros que vai se juntando. Quero saber de vocês. Quem já se sentiu inseguro com o caso e acabou se questionando sobre a profissão? Será que eu sou bom? Será que realmente a minha metodologia funciona? E aí, quem vai ser o corajoso ou a corajosa que vai falar sobre isso? Esse vai ser o momento que a gente vai pôr para fora esse medo que a gente tem de pegar o caso de alguém e não conseguir resolver a vida inteira daquela pessoa. Cadê? Quem é que já passou por isso? Você já passou por isso, João? Como é que tá aí? Nunca? Eu trabalho com mentoria, sim, mas igual esse caso complexo, não, sabe? Eu sou novo no FinPro, eu estou com menos de um Uhum. mês ainda, é a minha primeira vez que estou participando aqui com vocês. Seja bem-vindo. Então, eu já trabalhava com uma outro tipo de mentoria, não é nesse pote assim que eu estou acompanhando, mas confesso que esse está bem complexo. Eu não Tá, sou da né? área também, eu estou começando Uhum. praticamente do zero, então eu me sentiria Ó, inseguro, sim, confesso para vocês, nesse caso. ó, e você então tá com um privilégio danado, porque nem vai precisar pegar um caso tão complexo assim para já saber o que fazer, de acordo com a opinião de outros colegas mais que já tiveram uma outra experiência, né, que já resolveram casos assim. Então hoje vai ser uma ótima oportunidade, né? Ó, quem falou aqui? A Isabela falou: se não quebrar o padrão e mudar, o comportamento vai repetir o endividamento. Estou passando por isso, gente. Então, a Ana, apareça aqui e conte-nos. Finge que esse cliente é o seu e conte-nos qual é o sentimento de pensar: será que eu consigo resolver o caso desse cliente? Será que eu não sou tão boa assim? Libera seu áudio aí e fala com a gente. Ai, tá. Assistindo a aula e tô jantando. Boa noite a Tá aí, todos. vambora. Então, eu estou com uma cliente Uhum. exatamente igual. Ela só Nossa, não não tá é sua ainda pegando, cliente? só não tá fazendo assim mais financiamentos. Ela tem uma dívida sim com a mãe, então não tem juros e tudo mais, o que é melhor, né? Então, mas exatamente assim, é tudo o que eu oriento, todos os planos de ação, ela não segue. E até esse mês, último mês, eu falei: olha, não vai pagar a parcela para sua mãe, para a gente tentar diminuir essa fatura de cartão, que ocupa mais de 50%, porque ela vive o mês, passa tudo no cartão para o próximo mês. Só que como ela também é autônoma, então o salário não é um valor fixo, né? Então, é exatamente esse caso. Até eu falei com ela, não sei se acontece com vocês, né, com algum Hum. colega, essa semana, e eu falei: e aí, como que tá, né? Você não entrou mais em contato, como que tá sendo essa semana? Ela falou assim: ai, Ana, um caos total, fiquei doente, meu marido ficou doente, minha filha ficou doente. Eu falei assim: por que que você não me avisou para a gente encontrar uma alternativa, né, uma saída, uma estratégia? E ela falou que sentiu vergonha de me falar, que ela não tem o controle, né, não está conseguindo ter o controle das finanças dela. Então, eu me sinto um pouco assim Uhum. com os meus clientes. Não tenho tantos clientes, Sim. mas o que eu tenho, os que eu tenho, eles não aderem, não fazem os planos de ação e, consequentemente, não têm resultados. E aí eu fico naquela, sabe, Suna?
eles não têm resultados, aí eu me sinto frustrada Sim. como educadora financeira, mas Uhum. eu sou minha persona transformada. Transformada. Uhum. Mas aí eu lembro, poxa, se eu consegui, eu me dediquei, eu vesti a camisa, eu fiz tudo o que era preciso e não tinha ajuda nenhuma na época. Sim. Então, é algo que, se a pessoa se comprometer, vai ter resultado sim. Perfeito. Ó, vamos lá. Como é que você está enviando o plano de ação para eles hoje? Para esses clientes que não estão fazendo um plano de ação? Como é que você manda para eles? Em arquivo ainda. Eu até estou estudando em ver o Notion ou o Trello. Eu vi que na versão 4.0 agora do FinPro vai estar maravilhosa, que a gente consegue Uhum. concentrar tudo isso, né? Sim. E fica mais fácil. Aí eu monto uma pasta no Drive, mando tanto na pasta, no e-mail Uhum. e também no WhatsApp esses arquivos. Perfeito. O que que acontece? No começo, eu também mandava o PDF e a gente tem maior trabalhão de abrir o Canva, colocar lá item por item, né? Do plano de ação da pessoa ficar lindo. Aí você fica alinhando, porque ficou torto, tudo ali. Você demora horas. O que que eu Sim, percebi? Quando eu mandava o PDF, a pessoa pensava assim: ah, tá, o plano tá aqui. Mas ela não clicou nem para baixar e abrir. Ou seja, ela não vai executar algo que ela nem leu. O que que eu comecei a fazer? Para não ter esse golpe, eu copiava a mensagem e mandava na mensagem. Tá com os dois risquinhos azuis, ela já leu. Ela já teve o conhecimento da informação. Então, às vezes, mudar uma coisinha simples. Eu sei que o FinPro 4.0 está perfeito lá na plataforma, mas agora, para fazer hoje, mandou para o cliente o PDF, ele não respondeu nada, copia o que está lá dentro, manda na mensagem, porque ele vai ter que ler. E aí, às vezes, porque a gente quer resolver a vida do cliente, mandando um monte de plano, um monte de coisa. Manda uma tarefa. Ou manda por grau de prioridade. Fala assim: ó, essas aqui são as mais urgentes. Tem que fazer até segunda, dia 2. O que que você acha? Então, colocar um prazo para ele ver que está atrasado. Colocar, às vezes, uma meta que era muito maior. Colocar uma pequenininha. Porque lembra, gente, esse cliente, essa pessoa, ela tem medo do financeiro dela. Às vezes, a gente que se torna educador financeiro, a gente se torna porque a gente já gosta de planilha, a gente já é um pouco mais poupador, a gente se transformou, mas foi ali na marra sozinho, por força de vontade. As pessoas que pagam pra gente, na maior parte das vezes, elas estão pagando pra gente resolver um milagre que nem ela acredita que é possível. Então, pelo cérebro dela não acreditar que é possível, ela sequer se move, ela sequer baixa o PDF do arquivo. E aí ela sente, já deu uma semana, eu não fiz nada, eu não vou melhorar, não tem saída, esquece, perdi esse dinheiro, mas tá tudo bem. Melhor do que eu enfrentar essa dor. Então, uma estratégia é uma coisinha simples. Se a pessoa não te responde, manda uma mensagem ali no WhatsApp e fala assim: o que que você acha? Para ela poder falar uma opinião sobre aquilo. E também é bom para poder nos resguardar no sentido de você olhar, peraí, eu mandei de mais de uma forma, ela leu, eu tenho certeza que ela leu. Eu tenho certeza que ela concordou porque ela me respondeu que era possível fazer, era possível executar. E isso vai te ajudando a criar a sua autoestima como educador financeiro. Porque senão a gente fica se questionando, porque a gente quer que as pessoas tenham os resultados que a gente teve, que mudou a nossa vida, que transformou o nosso olhar. Só que aí você vê que aquela pessoa, ela tinha potencial e ela não faz nada, você acha que a culpa é sua. É natural. É natural. Então, tenta implementar isso aí que já vai te ajudar. Mas aí, logo na frente, a gente vai comentar sobre as estratégias para esse caso e vai te dar uma direção, tá? Mas alguém quer comentar sobre se já se sentiu inseguro ou já se questionou: será que eu sou bom? Será que esse caso aqui tem solução? Alguém quer compartilhar um sentimento sobre isso antes da gente resolver esse caso? Não tenho. Anderson. Ó, rico você se torna, tá aqui, eu tô olhando pra você toda hora, rico você se torna. Que não tá seu nome, tá escrito rico você se torna. Quer compartilhar alguma coisa? Quer falar com a gente sobre como é se sentir nessa profissão? Já se sentiu seguro como um caso? Boa noite. Meu nome é Boa Murilo noite. Matos. Murilo, assim. Isso. Então, esse caso ali que eu comentei, é bem difícil sim, eu me senti bastante inseguro, confesso, e ainda estou tentando convencer, né, Uhum. ajudar esse cliente, porque na primeira sessão,
né? A gente já conseguiu ali organizar as finanças dele, né? Ele é servidor público, né? Ganha bem, mas não tinha organização financeira mesmo. E aí ali, a gente fazendo essa organização, ele basicamente teve o retorno do investimento que ele fez na mentoria. Uhum. E aí, depois disso, ele ficou super animado, porém, chegou na segunda semana, ele não tinha completado, né, as tarefas ali do plano Uhum. de ação, né? E eu até anotei aqui de enviar pro WhatsApp ali e cobrar, né? Sim, Tipo, mandar uma mensagem no começo da semana e tal, para sim. lembrar e pedir ali o feedback dele. E aí depois na segunda sessão ele não tinha feito, e aí ele falou que ia fazer, acabou virando uma bola de neve. A segunda sessão foi muito boa também. Ele fez junto com a Uhum. esposa. Mas aí na terceira sessão ele já tá se enrolando, tá tentando evitar, tá tentando não fazer. O que acontece? Eu até mandei ele brincando. Ele comprou um novo carro, e aí eu acho que ele tá com medo de, não sei se medo de me falar, medo Sim, ele não quer de ser julgado. encarar as finanças, ele não quer, não tá querendo se ajudar nessa questão. E aí eu, né, comentei com a minha esposa por várias vezes, eu fiquei pensando, poxa, será que eu tô conseguindo ajudar? Será que eu tô fazendo o meu melhor? Será que eu tô conseguindo entregar? Mas é isso que tu comentou, né? A gente tenta, a gente manda mensagem mais, né, mais de uma vez, a gente vai fazendo o processo, mas a pessoa ela tem que querer se ajudar. Sim, exatamente. O que acontece, gente? Nas finanças comportamentais, que é o que a gente mais aborda aqui no estudo de casos, as pessoas querem mudar, mas entre o querer mudar e o realmente mudar, existe um obstáculo. Existe uma barreira ali no meio que impede com que essa pessoa haja. E esses obstáculos são crenças, são medos, são traumas, são comportamentos que ela repete e ela não consegue identificar. Então, o que que acontece toda vez, por exemplo, você falou, ele está evitando, ele começou ali esquivar, porque ele está com medo de ser julgado, provavelmente ele foi julgado antes. O que que você pode tentar? Você tem que tentar resgatar a confiança dele. Olha, fulano, por exemplo, quando meus clientes fazem uma super caquinha, eu pego aquela caquinha e tento usar a favor dele. Por exemplo, um cliente meu todo enrolado, todo assim, completamente enrolado, médico, ele simplesmente me mandou mensagem dizendo que ia fazer uma lipo, porque surgiu uma oportunidade de fazer uma lipo. Ele já é magro, ele não precisava disso. Mas se eu usasse esses argumentos com ele, obviamente, eu ia me afastar cada vez mais dele. Porque quando ele comunica para você que comprou o carro, ou o meu cliente que vai fazer a lipo, ele não está pedindo a nossa opinião. Ele já tomou a decisão. A partir desse momento, não adianta eu ou você falar para ele que aquela decisão é errada. A partir desse momento, a gente precisa pensar, tá? A partir do novo caos que eu tenho, como é que eu posso continuar tendo a confiança desse cliente? Porque pode ser que ele não tenha o mesmo resultado que eu imaginei no início. Uma super reserva, um super dinheiro guardado. Mas, se ele ficar sozinho, ele vai piorar. Então pense, comigo, ele comprou o carro, não tá tão bom quanto a gente gostaria, mas se ele perder a confiança em mim, ele vai ficar sozinho. E ficando sozinho, ele vai se endividar ainda mais. E vai acabar voltando a estaca E zero. vai, e vai acabar voltando a estaca zero. Então, em vez de você bater de frente que o carro não cabe, que ele tá sofrendo com o carro, descubra qual é o nome do carro. Pô, eu também tenho um carro desse, ou um amigo tem. Sim, Sabe? Fale sobre o carro, de modo que seja um assunto interessante. Faz sentido? faz sim. Você ganha ele. Então, quando hoje eu tive a reunião com esse cliente, ele estava pior do que antes. Hoje ele só piorou. E hoje a primeira coisa que eu perguntei para ele na sessão foi: "E aí, como é que tá o resultado da lipo? Como foi pós-operatório? Tá ficando legal?" Pronto. Boa. Eu não É, tinha o que fazer. é um gancho para Numericamente, voltar a conversar com ele. tá entendendo? Numericamente, ele estragou tudo. Daqui para frente só piora. Mas sem mim ele vai ficar pior ainda. Sim. Então, o que a gente tem que fazer como educador financeiro é conquistar a confiança desse cliente. Então, ele já fez uma coisa errada? Vai lá naquilo que ele fez, não quer dizer que você concorda com ele, mas é o seu gancho para. Fulano, já que você colocou o carro, do que você acha que a gente pode abrir mão no orçamento para poder não ficar apertado por causa do carro? Pergunte para ele, ele vai te dizer algo que não é tão importante assim,
que ele está disposto a abrir mão. Porque se a gente fica tentando adivinhar no que a gente vai cortar por causa do carro, a gente corta em uma outra coisa que é importante para ele, só que ele fala assim, não, posso tirar o plano de saúde porque eu nem uso. Ele escolheu. E às vezes o plano de saúde é um valor alto. E aí, poxa, super supra seu orçamento. Então pergunte para ele, mas primeiro volte para esse gancho e reconquiste a confiança dele, tá? Então serve para todo mundo aí que tá perdendo cliente. Use o gancho do que ele fez de errado para tentar reconquistar ele, beleza? Gente, vamos lá pro caso em si, porque ó, já tá quase dando tempo desse caso. Ficou bom, né? Foi boa essa análise. Esse caso é profundo. Vamos lá. O que eu pensei aqui de sugestão? E aí, um de vocês aqui vai me dizer o que faria também no caso dela, né? Para recapitular, o caso dela, a cliente compromete 100% a renda quase com o cartão de crédito. E aí, eu até me perguntei aqui, por que não parar de pagar o cartão? Vocês fazem isso com o cliente de vocês? Se a renda dele é toda comprometida com o cartão de crédito, por que não falar para ele que existe a opção dele parar de pegar o cartão, criar um plano de quitação de dívida e com aquele dinheiro que ele pagaria o cartão, agora ele consegue pagar o mercado no Pix, pagar a escola do filho no Pix, consegue parar de aumentar a bola de neve. Alguém faz uma abordagem diferente? Porque quando acontece que nos meus clientes deles não conseguirem pagar, eu recomendo. Postura mais dura, ó. Então, alguém. E aqui outro ponto. O que está previsto no seu contrato? Vocês fazem contrato? Ou na seção 1 que você tem com o seu cliente, você fala para ele quais são as obrigações dele e as suas? Porque isso vai te ajudar, como educador financeiro, saber que a culpa não é sua. Na primeira sessão, você precisa dizer para ele: olha, para que haja um resultado, você precisa me informar de qualquer mudança na sua vida financeira. Ah, eu quero comprar cita exemplos esdrúxulos mesmo. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Antes de você ir lá e fazer essa dívida, você precisa me comunicar para que a gente coloque no planejamento e você tome uma decisão boa para você. Então, eu, como educador, não estou aqui para dizer o que você vai fazer, mas eu estou aqui para te ajudar a tomar uma decisão que seja melhor para sua família. Então, mostra para a pessoa que ela precisa te dizer. Escreva isso no contrato, porque dica para ela que ela precisa entregar as tarefas até uma semana depois da sessão 1. Não adianta esperar chegar na sessão 2 para ver a pessoa ali e falar assim: fulano, tu não fez nada. Se você não mandar uma mensagem uma semana depois, perguntando, e aí, como é que está o plano de ação? Ele não vai ter feito nada. Porque sabe a hora que ele vai fazer? Na hora que ele receber a mensagem e falar assim: meu Deus, verdade, o plano, nem abri. Aí ele vai demorar para te responder, vai abrir o plano, tentar fazer alguma coisa e vai falar assim: sim, já fiz, tá tudo certo. Porque nós somos seres humanos ocupados, cheios de problemas, e você tá lidando com um ser humano que tá com medo de encarar o financeiro dele. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês aí raciocinar por esse lado? Cadê vocês no chat? Quero saber. Já que ninguém tá aparecendo aqui para falar comigo hoje no vídeo, eu quero no chat aqui para eu entender se vocês estão concordando ou discordando comigo, de mim, né? Que não é a Suna que dá as respostas, somos nós aqui que vamos discutir. Fernanda, você falou alguma coisa? Ah, tá, achei que você tivesse falado comigo. Próximo ponto. Por que esperar para descobrir o que aconteceu somente na sessão? Isso é sem problemas, Fernanda. Outro ponto, a cliente está te trazendo sugestão do que fazer. Vocês viram? Que tem um ponto que ela fala isso, ó. Ela me perguntou o que eu achava de congelar as parcelas do financiamento. Por essa frase aqui, abriu e por como ela se sentiu no final, de será que eu sou ocupada? Será que eu estou fazendo certo? Será que por medo de dizer de dar um direcionamento, às vezes a gente não fica assim, não fala nada, deixa o cliente dar as sugestões e acaba que o cliente toma a frente da sessão. E isso não pode acontecer. Se isso acontecer, aí sim você está cometendo um erro. O cliente quer falar o tempo inteiro, você não consegue dar o direcionamento, você não consegue mostrar as tarefas porque ele está sempre dando o parecer dele, então você precisa. Peraí, fulano, deixa eu te mostrar aqui como é que vai funcionar, como funciona na minha metodologia. Olha, se a gente seguir aqui por esse lado, a gente consegue
ter outras alternativas, porque lembre-se, esse cliente já tentou sozinho. Não é uma pessoa que teve um emprego agora, no primeiro salário, contratou um educador financeiro. Raramente vai acontecer isso, tá? Normalmente as pessoas estão enroladas há muito tempo, tentando sozinha, aí sim que elas tiram do bolso para pagar para você e para mim. Então, as alternativas que ela vê, ela já viu antes. E senão você gasta o tempo inteiro da sessão olhando as alternativas que ela já tinha. Então, essa frase aqui me mostrou, será que a cliente não está tentando trazer sugestões de problemas? De resolução do problema? Às vezes é falar, não, fulana, peraí, deixa que eu vou direcionar você, tá bom? Pode deixar que eu vou fazer uma análise aqui e te trago uma outra alternativa, né? Cadê? Vocês estão falando no chat, vamos ver. Vocês estão falando de captar cliente no chat? Quais estratégias estão usando para captar cliente? Gente, nós estamos falando sobre o estudo de casos da cliente aqui que ela tá enrolada no cartão, hein? Vamos focar aqui, senão eu olho o chat e me perco e não consigo ajudar vocês, tudo bem? Então vamos lá. Falamos sobre a insegurança e falamos agora sobre a cliente está trazendo as sugestões do que fazer para poder resolver os problemas, os próprios problemas. Então, gente, nessa cliente aqui, nessa abordagem, a gente precisa olhar com calma que se o cartão de crédito dela compromete toda a renda, não dá para pagar esse cartão. Então, mostrar para ela como seria o cenário se ela não pagasse o cartão. O que que eu faço? Eu faço aquela planilha, nossa planilha de planejamento mensal, fica lá janeiro, fevereiro, um ao lado do outro, não tem essa planilha? Eu coloco num lado o cenário, uso um mês mesmo ele do lado do outro, só para ela conseguir visualizar. Porque lembre-se, se você falar, ela não vai entender. Você precisa mostrar, tá? Visualmente para ela. Você coloca ali no janeiro, você escreve o cenário que ela está agora pagando o cartão. E ao lado você coloca o cenário se ela não pagasse o cartão. E automaticamente você já vai ver, se ela não pagar o cartão, qual é o novo potencial de sobra. Aí lá embaixo vai aparecer assim, se ela não pagar o cartão, o potencial de sobra seria R$ 2.000, por exemplo. E quais são os benefícios? Ela vai pagar o mercado no dinheiro, ela vai pagar a escola do filho no dinheiro. Você precisa dizer isso para ela. Quais são os benefícios dela escolher se organizar para pagar o cartão depois. E já mostrar para ela ali embaixo, e já escrito assim, quitar cartão, R$ 1.000. Por quê? R$ 1.000 janeiro, R$ 1.000 fevereiro, março. Em julho você consegue ligar e negociar o cartão. Então, para trazer clareza para o nosso cliente, não adianta a gente só falar, a gente tem que mostrar como fica o cenário, mostrar para ele quais são os benefícios que ele tem de tomar a decisão que a gente acha que é a melhor. Mas ele que vai decidir se vai parar de pagar o cartão ou não. Mas você precisa ter coragem de mostrar para ela que pagando o cartão ela só aumenta a bola de neve, tá? É isso aí. Ó, se o cliente tem medo de parar de pagar o cartão, provavelmente é porque ele não entendeu os benefícios de parar de pagar o cartão. Com certeza. Ninguém quer se endividar. Ninguém quer ir pro Serasa. Com certeza. Isso aí emocionalmente mexe muito com o cliente. Perfeito. Só que você precisa perguntar para ele. Hoje, como que tá o seu emocional? Um emocional de uma pessoa que não consegue pagar o supermercado do filho no débito. Ela precisa parcelar uma compra. Ela tá arrasada. Ela não te falou, mas ela tá se sentindo arrasada toda vez que ela vai lá comprar um leite, tem que parcelar em 2 vezes. Isso aí já tá destruída. Todos os meses, todos os dias que ela vai lá, ela sofre. Tá essa pessoa também que não consegue ter um mínimo de lazer porque ela sempre tá pensando, o cartão tá alto, eu não consigo, posso fazer nada, não posso fazer nada, e ela tem uma compulsão e gasta mais. Então você precisa fazer uma listinha real no bloquinho de notas, escreve os prós e os contras, para ela entender o que ela está fazendo. E mostrar para ela, Ana, que quando ela escolhe continuar pagando o cartão, na verdade, ela continua todos os meses pegando um novo empréstimo, que é usando o cartão de novo. Ela está novamente passando o cartão para aumentar a bola de neve. E aí você pergunta para ela, como você se sente hoje, alimentando esse ciclo, fazendo desse jeito? Ela vai falar, olha só, como você se sentiria se
pudesse pagar o mercado no dinheiro, tivesse ali R$ 300 para você pagar no Pix de lazer com a sua família, você pudesse todos os meses separar R$ 1.000 para a gente poder negociar esse cartão daqui a 6 meses. Como você se sentiria? Ela vai escolher. Ela não escolhe deixar de pagar o cartão porque ela não tem clareza do que vai acontecer. Na teoria dela, deixar de pagar o cartão é o nome dela ir pro Serasa e ela nunca mais olhar para lá, porque ela não sabe se organizar para poupar o dinheiro para isso. Por isso que ela precisa de você, tá? Então vocês precisam mostrar isso para eles. Quanto a esse caso aqui, alguém quer complementar? Alguém que daria alguma sugestão, alguma outra coisa aqui para nossa amiga? E não é culpa sua, tá? Beleza? Ninguém quer complementar? Então tá, vou passar pro caso 2, hein, gente? Todo mundo pronto? Gostaram, então? Foi bom essa abordagem? O que vocês acharam? Vão no chat então falar pra mim se foi boa ou ruim, o que vocês concordam ou discordam, porque eu não sei se tá sendo útil pra vocês ou não. Ela ganha, foi maravilhosa. Beleza, ótimo, muito. Então, estamos alinhados, vocês estão concordando comigo, significa isso, né? Então, ótimo. Vou pro caso 2, tá? Deu ideias, ótimo. Anotem as ideias e implementem. Caso 2. Pegar um empréstimo resolve. A Finpro Brenda, da turma 20, ela tá aí? Brenda, você tá aí? Ela disse: será que pegar um empréstimo resolve? Ela contou aqui no caso dela sobre empréstimo. E eu trouxe esse questionamento pra gente. Vamos lá. Olha o cenário dela. Tem uma cliente que o cartão dela tá quase 100% da renda. Outra, né? Igual a outra de trás também. E o custo de vida dela é alto. Ela usa o limite da conta do Itaú para pagar as contas. Isso aqui é o cheque especial, seria isso? Ela usa o limite, né? Pronto, cheque especial. E está pagando juros altos nisso. E quer pegar um empréstimo no Pronamp para quitar o cartão de crédito. O cartão está em dia, mas ela quer quitar todo para ter a renda livre e não usar mais o limite do Itaú. Ó, mais uma aluna em que. Mais uma FinPro em que a própria aluna está dando sugestões para ela, hein? Vamos ver. O valor do Pronamp. Fale. Nicolas? Não tá pronto. Pode falar. Não, essa aí. Não era comigo, né, gente? Era com outros. Fechei ele. Cheguei lá comigo. Então, o saldo disponível para ela pegar no Pronamp, R$ 50.000. Vai ficar gravado. Depois você assiste, Ana. Tem o prazo aqui, tem os dados do empréstimo, né? Vamos lá. O contrato, a primeira prestação será a partir de julho de 2025. Olha, ela tem bastante tempo para pagar a primeira. Como a primeira prestação é somente em 2025, acredito, ó, tem uma ponto de interrogação aqui, que ela consegue juntar um bom valor e abater as parcelas com descontos. O que vocês me aconselham? E aí, gente? Temos uns furos aqui. Acredito como? Cadê os números? Cadê os dados? Ela tá aí? Brenda, você tá aí? Alguém tá vendo a Brenda? Que eu não consigo ver todos vocês. Vamos ver aqui. Brenda. Não consigo achar a Brenda. E aí, o que vocês acham? Eu não vou falar nada sobre esse caso. Eu vou escolher um sorteio aqui, hein? Posso sortear um de vocês ou alguém quer falar? É um por vez. Cadê? Vou sortear um. Vamos ver quem tá aqui. Perto de mim. O João já falou. Bárbara, você tá aí? Vamos ver, sorteios. Eu tô, mas confesso que eu fiquei meio perdida aí. Ficou perdida. Ficou perdida em qual parte? Vamos compartilhar. Então, você consegue recapitular a ideia? Porque eu Claro. entendi, assim, que ela Hum, estava endividada e queria parar de pagar o cartão, estava usando o cheque especial, queria pegar o empréstimo, mas eu acabei me embolando. Foi tanta informação foi que... muita, né? Verdade. Ó, vou recapitular para você. Pelo que eu entendi, ela tá pagando o cartão. O cartão ela consegue pagar, tá? Em dia. Uhum, Só que como o cartão pega todo o dinheiro dela praticamente, não sobra nada. E aí ela, para pagar as contas da casa, ela usa o cheque especial. uhum, Entendeu? Aí ela usa o cheque especial. Aí agora a ideia dela é pegar esse empréstimo, quitar o cartão todo, zerar, que é o sonho do brasileiro. Vou zerar meu cartão, não vou mais fazer dívida. E aí ela vai ficar livre. Ela acha que vai ficar livre assim. O que você acha dessa ideia? ela vai
Ela Será que vai ela liberar limite e vai voltar a se endividar gastar? novamente. Quem concorda com ela? Há uma grande chance disso acontecer, gente. Né? Sim. Ó, que mais? Você quer falar sobre esse caso? Foi sua contribuição? Hum, assim, eu acho que a Hum. primeira, ao meu ver, assim, seria a primeira estratégia pagar esse cheque especial, porque a taxa ali de juros acredito que seja maior do que a do Verdade. próprio cartão. Exato. É verdade, faz muito sentido. O cheque especial, a taxa de juros, é assim, e até porque ela tá pagando o cartão de crédito e usando o cheque especial. Talvez pegar o empréstimo para quitar esse cheque especial, uma opção, beleza? Ótimo. Você quer complementar mais? Ou foi? Cadê? Não Fernanda quer falar foi. também. Beleza, Fernanda, fale, pareça. Oi, boa Oi, noite. boa noite. Então, eu tô com o caso de uma cliente parecida. Hum, Nesse caso, eu não sei se eu falaria para ela fazer o empréstimo, porque ela iria estar fazendo uma nova dívida. Então, ela iria uhum, estar deixando ali de. Tá fazendo uma dívida para cobrir uma outra dívida, e uhum, de repente depois ia aparecer alguma coisa, e ali ia lembrar que o cartão tá vazio e ia começar a voltar a gastar no cartão, porque o cartão tá vazio. Então, uhum. nesse caso, eu acho que eu falaria para ela como estratégia continuar pagando as parcelas do cartão, já que ela tá conseguindo em dia, porque uma hora ela teria que fazer aquela análise para ver até quando que vão as Uhum. parcelas, né? Sim, Dependendo ali, se não for muito tempo, às vezes compensa ela pagar esse cartão, finalizar, e aí quando ou vai amortizando, né? Mês a mês sempre tende a ir abaixando se ela não utilizar mais. Então, eu falaria para ela sim. parar de utilizar, ver qual que vai ser a sobra do próximo mês e com essa sobra ir colocando essa sobra no cheque para cobrir o cheque especial, até ficar elas por elas. Beleza. E como é que você resolveria esse ponto que, quando ela paga o cartão, não sobra nada para ela pagar as contas de casa? Como que ela ia pagar? Ela não conseguiria passar, é, ela não Viu? conseguiria Ó, fazer uma eu renda tô aqui para extra. questionar vocês. Bora, Fernanda. Ela não conseguiria fazer uma renda extra. Eu não entendi também se ela é sozinha ou se ela é casada. É tudo que a gente tem é isso aqui. Tudo que a Tá. gente tem de informação é só isso. Eu não sei também se ela tem como contar de outra forma, mas o grande problema dela é que depois que ela paga o cartão, não sobra Não mais sabe. nada. Ela vai ter que ou parar de pagar o cartão mesmo, mas aí não Uhum, falaria do empréstimo para ela não ter uma outra sim, dívida, deixava o cartão virar uma bola de neve de juros para uhum, ela tentar fazer uma negociação justa lá na frente uhum. e usaria o dinheiro que vai sobrar do cartão para pagar as contas de casa e já ir fazendo uma reserva de quitação de dívida para ela poder quitar o cartão que ela deixou de pagar lá na frente. Beleza, perfeito. Mais alguém quer complementar, dar a sugestão de vocês Eu antes de gostaria de eu. falar. Gostaria, fale, João. Tá? Você pode passar o slide, por favor, o próximo? Posso, você quer aqui? Não, isso. Ó, Esse. primeira coisa que está me chamando a atenção aqui é esse seguro prestamista aí. Esse seguro Hum. prestamista não é obrigado a pagar. Se mesmo se ela fosse Opa. pegar Hum. o empréstimo, ela poderia abater esses 1.200. Se a Explique um pouco sobre taxa... esse seguro prestamista. Não é obrigatório, então, quando a gente tem um cliente que Não, tem isso, a gente pode pedir seguro para prestamista não é obrigatório reembolso. pagar, Uhum. tá? E mesmo eu tenho trabalhado com alguns clientes que conseguem resgatar esses valores novamente, tá? Mesmo que se ele já estiver o banco, porque isso aqui praticamente você não é obrigado a pagar. Isso aqui é uma outra coisa. Você pode até pagar, mas você não é Uhum. obrigado. Então você Sim, pode excluir isso aqui do sua taxa. Então você beleza. trabalharia com um contrato de 50. Outra coisa, a prestação será a partir de julho de 2025 com uma taxa de 6% ao mês, certo? Ao ano, ao ano. Só ao ano. Ah, não, não, ao ano, ao ano. Ah, sim, 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 sim. A taxa seria de 1,30 aqui ao mês. Ah, tá certo. 1,30. Uhum. Bom, a gente não sabe qual que é o valor do cheque especial que ela tá também, né? Sim, verdade. A gente também não tem essa Então tem informação. todos esses valores. Às vezes é necessário que ela faça, que ela não vai conseguir sair. Se ela Uhum. não for pagar o cartão, então ela também não paga, pois ela já vai ficar endividada mesmo, tenta negociar os dois e fica livre da dívida. Mas Sim. com essa taxa de 1,30 aqui, ó, eu acho que dificilmente ela conseguiria uma negociação menor que isso. Não sei, é a Também minha acho. sugestão.
Eu tô do seu lado também. Porque mesmo que ela negocie depois, lá no futuro, cartão ou cheque especial, Ela não uma vai taxa conseguir de uma taxa 1,30, menor que essa. Seria porque ela tá. 6%. seis É. por cento ao ano vai dar 0,5 ao mês, certo? 0,5 Uhum, ao mês com uma Selic numa média de 1,30, então mais uma média de 1,30 vai dar 1,8, né? Vamos supor se 2% será. Isso? uhum. Não, Eu acho que eu acho que ela não consegue uma taxa melhor que essa. perfeito. Aí ela teria que Numericamente, passar por um processo de educação, educação financeira. tô contigo. É isso aí. Eu acho que o ponto principal dela aqui sobre pegar ou não esse empréstimo não é nem sobre a taxa que ela vai pagar, sobre se ela vai deixar de pagar o cartão ou não, é sobre reeducar ela ao ponto dela conseguir cumprir com os combinados. Porque se ela não cumprir, sei lá, um combinado de mandar uma planilha, vai pegar esse empréstimo, usar da maneira correta e ainda guardar para quitar depois. Então aí já era um sinal. E aí ela pode depois ir amortizando esse contrato e pode ir com o sucesso dela para motivá-la a cada mês ela poder juntar para poder amortizar, fazer uma amortização a cada 90 dias, a cada 120 dias. Uhum. Tudo é questão da gente analisar Analisar. o quadro com mais detalhe, né? Porque aqui nós estamos só com uma fotografia, né? Só A uma gente tem que fatia, é ver, isso aí. tem que ver Olha, tudo. inclusive a Mariana botou aqui no chat, né? Tem que ver o que faz sentido para o cliente. Então, esse ponto, eu super concordo com você, Mariana. Primeiro, a gente precisa partir do lugar aonde a gente conquista a confiança do cliente. Então, já que ela tá pensando nessa saída, provavelmente, se a gente mostrar o planejamento como fica, com a alternativa do empréstimo, ela tende a engajar mais do que se já de cara a gente ia falar, não, não concordo, você tem que fazer renda extra, você tem que cortar os gastos. E já vai falar assim, tá, eu arrumei uma solução e ela não quer. Ela quer que eu corte o quê? Porque ela já vai pensar que você tá contra ela. Então, mesmo que a alternativa que o cliente trouxe às vezes não é a melhor do mundo, primeiro ouça aquela alternativa, mostre como fica no orçamento com aquela alternativa, para poder entender que a opinião dele também é importante, que ele está engajado também é importante, para a gente não perder aquela conexão com o cliente. E no caso dela aqui, essa taxa realmente, como o João falou, é uma taxa muito baixa, se a gente for comparar com o cheque especial, com o cartão de crédito a parcelar depois. Então aí é uma opção mesmo, né? É uma opção boa. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Ó, então vamos lá. Pergunta que não quer calar. Quero trazer o questionamento Suna? para você. Oi, não vi. Oi, é a Mariana que escreveu Oi, aqui agora no Mariana, você tá chat. falando no Tudo chat. bem? Tudo Isso. bem? Tem uma questão também que, por exemplo, o banco ele tende a não ceder a negociação para quem está pagando. Porque Sim, assim, sim. não Uhum. importa que o cliente esteja pagando com dificuldade, ele não vai conseguir negociar. Ainda Sim. tem isso. E essa questão do seguro prestamista tem que ter muita atenção, porque, por exemplo, uma dívida de 200 mil, quando você vai Uhum. ver a estratégia do seguro, presume-se que vai cobrir essa dívida, Uhum. né? O seguro, no caso de inadimplência por qualquer outro motivo. Só que quando você vai ver, o seguro só cobre 40 mil de uma dívida de Uhum. 200 mil. Sim. Então, tem que ter muito cuidado também para o cliente não ser ludibriado nesse processo. E o gerente, infelizmente, na hora de fazer a venda, vai falar a favor dele, né? Ele quer vender. Exatamente. Ele quer vender. Perfeito. Ó, a Elisiane falou aqui, o Pronamp geralmente tem taxas mais atrativas. Porque não é um empréstimo qualquer, né, gente? Tem uma taxa realmente boa, porque é para dar um incentivo ali. Então, ela tá com esse benefício da pessoa jurídica dela. Então, é uma pergunta. E aí, olha aqui, um questionamento que eu quero fazer para vocês. Pegaram um empréstimo, e me respondam no chat. Pegaram um empréstimo, resolve ou não resolve? Com os casos de clientes que vocês já tiveram aí, já pegou o empréstimo, resolveu ou não resolveu? Como é que é a experiência de vocês? Resolve sim ou não nesse caso? Qual a opinião de vocês? Vamos embora, chat. Cartão, aí depois pode pagar. Sim ou não? Quem tá no sim, quem tá no não? Lia, você tá falando comigo? Ou não? Ih, o chat tá vazio. Não resolve. Nesse caso não vai resolver, mas quem?
sortear mais uma aqui, então, já que vocês não estão me respondendo no chat, hein? Beleza. Pegaram o empréstimo. Ah, tá aparecendo agora. Eu tive uma cliente que não podia ficar com o nome sujo. Aí é uma outra coisa. A alternativa foi pegar um outro empréstimo. Nesse caso, não. Nesse caso, sim, eu não tinha visto a taxa do empréstimo na hora que eu falei. Beleza, Fernanda? Pode resolver. Beleza, ó. Vou mostrar então pra vocês aqui qual que é a minha opinião, qual que seria a minha abordagem, tá bom? E aí vocês vão refletindo junto comigo aí, se faz sentido ou não pensar por esse lado. Vamos lá. Primeiro ponto. O que tem no cartão dela para estar quase 100% da renda? Vamos identificar os comportamentos. Quais são os problemas que ela tem enfrentado? Ali, para estar quase 100% da renda, são parcelas que ela fez há muito tempo atrás, antes de você? É mercado que ela tem que comprar? Qual é a meta de mercado dela? Será que não está comprando tudo ali de mercado, mas ela não tem meta nenhuma? Então, preciso primeiro avaliar o que que tá ali dentro desse cartão. Então, fazer o raio-x com ela e entender o que que tem, né? Próximo ponto, eu faria. O quanto ela ficará mais engajada no plano se quitar todo o cartão. Uma cliente minha tinha esse sonho de zerar o cartão de crédito dela. Aí ela recebeu um dinheiro de uma casa que o marido dela vendeu, ela queria zerar o cartão, não tinha necessidade. Porque a parcela cabia no orçamento dela, ainda ia sobrar dinheiro, mas para ela, aquilo ia dar uma moral na autoestima dela gigante. Então, o que que nós precisamos fazer? Sondar se ela vai engajar muito mais no plano se fizer aquilo ou não. Então, eu fiz um combinado com ela. Olha, fulana, você quer zerar o cartão. Na primeira sessão, ela já queria zerar o cartão. Ok. Olha só, vamos fazer o seguinte: em vez de a gente zerar o cartão hoje, vamos fazer um combinado? Se você seguir as metas de gastos que a gente vai combinar aqui hoje na sessão durante esse mês, como recompensa, a gente vai poder usar parte do valor lá que você e seu marido já concordaram para zerar o cartão. Mas por que não fazer agora? Porque você precisa ter a disciplina de seguir a meta, você precisa entender qual é o seu padrão de vida real. Seria muito mais fácil para mim postar lá no Instagram que minha cliente na sessão 1 resolveu todos os problemas dela. Veio aqui, quitou o cartão, zerou o cartão, pronto, eu vou ganhar um monte de cliente. Mas será que essa transformação é real para você? Aí ela, ai, realmente. Então ela entendeu que eu não estava contra o que ela gostaria de fazer, mas que era um treino para ela poder estar mais preparada e se ela conseguisse, como merecimento, no próximo mês nós faríamos o tão sonhado sonho dela de zerar aquela fatura. E assim foi feito. Então eu tive ali perto dela, observando esse comportamento, e eu tive uma aluna mais engajada do que de cara eu já falasse para ela: não, não tem como, não tem necessidade, tá? Então, uma dica aí para vocês de abordagem. Então, ver o quanto esse aluno vai ficar engajado, se fizer aquilo, você precisa perguntar para ele: olha, de 0 a 10, o quanto isso vai te trazer resultados, vai te fazer se sentir mais feliz? De 0 a 10, se a gente fizer isso, você vai seguir isso, 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 isso? Quanto por cento é a chance de você fazer todo esse resto? Ah, eu tô comprometido nota 10. Então, ótimo, fulano. Então, nós vamos fazer dessa forma no mês que vem, se você tiver cumprido isso, 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 isso. O que que você acha? De ser um merecimento, você ficar animadão de conseguir conquistar depois de um mês? Pronto. Leva para ele a responsabilidade, mas mostre para ele que você também não tá contra todas as ideias que ele te dá. Por que será que ela quer quitar o cartão? Será que ela quer quitar o cartão porque ela não aguenta mais acionar o cheque especial? Ela acha que isso vai resolver? Será que ela quer quitar o cartão porque ela já teve um problema antes com o cartão de crédito que não conseguiu pagar? Será que ela quer quitar o cartão só porque ela quer ter um cartão zerado e vai voltar a gastar de novo? Precisa mexer nos comportamentos dela, nos obstáculos, porque se não mexer no raio-x, principalmente no raio-x do cartão e nas novas metas de gasto dela, o que vai acontecer? Ela vai zerar o cartão e, por o cartão estar zerado, ela vai fazer um monte de outras parcelas. E você precisa dizer isso para ela. Olha só, fulano, se a gente só zerar o cartão, qual que é a chance de você fazer uma nova parcela? Você já pensou nisso? Porque o cartão vai estar zerado, você vai só colocar ali. E as metas de gasto que a gente tem combinado agora? Por que você não tem conseguido seguir agora? Porque mesmo que ela esteja usando o cartão de crédito e usando o cheque especial, a meta tem que existir, gente. Tem que dar uma meta de gasto para ela. Quanto de mercado?
Quanto de lazer? Ela tem que saber se está se livrando da bola de neve ou só piorando a bola de neve. Será que ela precisa dos 50 mil? Não é porque o Pronamp deu 50 mil de limite que ela tem que usar os 50. Às vezes, para ela zerar o cartão, ela precisa de 10. Ela precisa de 15. É mostrar para ela que ela não precisa daquilo tudo, porque o cérebro dela tá pensando: se eu pego 50 mil, eu quito o cartão, sobra dinheiro, eu faço uma viagem, eu arrumo uma empresa. Ela quer fazer um monte de coisa com 50 mil. E aí ela vai gastar os 50 mil e voltar a usar o cartão. Então precisa perguntar para ela, fazer as perguntas certas para você identificar quais são os possíveis obstáculos que ela está enfrentando e que ela vai escorregar na casquinha de banana. Outra, mapear os obstáculos e escrever um plano viável para ela juntar dinheiro para reserva também. Então não adianta aqui a frase que ela falou assim, ó. Como a primeira prestação é somente 2025, acredito que ela consegue. Peraí, já ferrou tudo. Como é que você acredita? Você acredita baseado no quê? Se ela vai abrir mão, ela que zerou o cartão, ela não tem nenhuma parcela para pagar. Como é que você acredita que até lá ela consegue? Você tem que saber, vai sobrar R$ 2.000 por mês, vai sobrar R$ 3.000 por mês. No mês tal, 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 você tem essa meta para guardar na caixinha tal. Precisa dizer isso para ela. Porque se você acha que ela vai conseguir, ela também acha, e ela não vai conseguir nem você. Precisa estar mais palpável. Precisa dizer para ela qual o valor exato que ela vai ter que guardar por mês, inclusive os centavos. E eu faço com os meus alunos assim, quando eu combino essa questão de empréstimo com eles, eu, inclusive, meus últimos alunos, tudo pedi um empréstimo. Nossa, foi uma saída assim maravilhosa. Foi incrível para eles. E eles ficaram muito felizes, porque o caso deles precisava. E aí, quando essa questão de empréstimo, eu peço para eles: você tem que guardar tantos reais na caixinha, por exemplo, que eu uso muito as caixinhas da Nubank, não sei se vocês utilizam. Tem que guardar tanto na caixinha. Quando guardar, me manda o print, me manda a foto. Ou seja, ele tem um compromisso a mais. Ele tem que me mandar foto. Então a gente precisa mostrar para ele, porque senão fica na conta corrente. Ele acha que guardou o dinheiro, deixando na conta corrente, gente. O que vai acontecer no dia a dia? Ele vai usar o dinheiro do mercado, vai acabar o dinheiro do mercado e ele vai usar o dinheiro do empréstimo. Nunca vai ter o dinheiro de quitar. Isso aí, tem que analisar a capacidade de pagamento. Mas pelo caso dela, vai zerar a vida dela. Não tem mais o cartão para pagar. E o cartão antes levava 100% da renda. Não tem nem a parcela do empréstimo para pagar. Ou seja, se você não tem a planilha dela ali, porque essa aluna não mandou a planilha de planejamento. Provavelmente, um erro que pode estar acontecendo é não estipular metas de gasto para as áreas variáveis. Vai ser infinito, esse empréstimo vai embora sim. E essa cliente não vai se reeducar. Então, estabeleça metas de gasto com ela, combine as metas de gasto e coloque na planilha o cenário com empréstimo, o cenário sem empréstimo. Mas no cenário com empréstimo, já colocando lá embaixo o valor carimbado do quanto ela tem que guardar mensalmente para quitar o empréstimo na data X. Pronto, você é essa luz. Você é essa luz. Se você não tiver esse posicionamento mostrando esses números de forma palpável, nem você nem o cliente vão ter clareza, ela vai ficar perdida. Quem quer contribuir aí sobre isso que eu falei? Concordam, discordam? Deu uma clareada aí no que podem fazer? Nesse caso, gente, eu faria o empréstimo, tá? Minha opinião, eu faria, mas só faria com a condição de primeiro mostrar o planejamento para ela, das metas de gastos, e ela começasse a seguir as metas de gastos. Ela se comprometesse a seguir. Senão, não faria. E aí, gente? O que vocês fariam? Concordam, discordam? Cadê o chat? Vou escolher um aqui para vir falar aqui sobre a minha abordagem. Vamos ver. Escolher um homem agora, hein? Wanderson. Pronunciei seu nome correto? Tudo bem, Wanderson? Boa noite. Tudo bem, pronunciou. É o Anderson. Wanderson, me desculpa. É. Pô, eu sou novato, comecei esse mês no Quinton. Sim, seja Aí eu ainda bem-vindo. tô um Tá pouco por gateando. fora. É, mas Uhum. as aulas são muito boas, viu? Parabéns. É, que bom que você tá gostando. E desse caso aqui que a gente falou de uma aluna que o cartão de crédito dela não tá quase levando o dinheiro dela todo. Você já ficou meio assustado?
Mas deu uma luz aí do Não, que você poderia fazer? já deu uma ajuda muito grande, porque no outro caso também, eu vejo o pessoal falando aqui que às vezes fica um pouco com medo, e eu vejo que o Sim. pessoal aqui já é um pouco mais para frente do que eu, né? E eu sinto Aham. muito medo mesmo, Sim. de não ajudar, de dar errado. É um pouco difícil para quem está começando, dá medo. Sim. É normal. Então, saiba que, de tudo que a gente falou aqui na sessão hoje, saia daqui com a certeza de que medo todo mundo tem. É muito Uhum. normal. E esse medo só vai passando à medida que você vai atendendo. Hoje É, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu atendi. Eu parei no 100. Depois que eu atendi 100, eu perdi as contas e só botei. Já atendi mais de 100, que eu não consigo mais contar. Então já é diferente pra mim quando eu vejo um caso de alguém, entendeu? Mas é normal uhum, ter medo. Fique tranquilo. E aí entendo. você tem Mas, a gente pra compartilhar, sim, sim. tá? Mas Hum, deu uma clareada quando você falou que tem que analisar primeiramente fazer o raio-x com a isso cliente aí. para saber como é que tá, em que ela está gastando, Isso para aí. onde está indo esse dinheiro dentro do cartão dela, né? Para saber se Isso ela vai aí. ter o potencial de conseguir juntar o dinheiro e não gastar o empréstimo que ela fez. Perfeito, perfeito. Então, sempre você tem que fazer as perguntas para o cliente. Não tente resolver a vida dele sozinho ou adivinhando. Pergunte Certo. para ele. Olha, como é que tá o cartão? Vamos fazer o raio-x para você adivinhar, para você ver lá no que ele tá gastando. E aí, quando você viu lá vários gastos em roupas, perguntar para ela por que aquelas roupas, como ela se sente, para que o cliente traga as respostas que você precisa. Não tente adivinhar. Se você tá ali tentando adivinhar no que ele tá gastando, tá errado. Você pergunta para ele. E também perguntar Certo. para ele qual que é a sua sugestão para a gente resolver esse problema. O que que você acha que a gente pode reduzir aqui no orçamento? O que você acha que a gente pode abrir mão? Em vez de você já falar assim, corta o lazer, corta aqui, pergunte para ele qual que é a sugestão dele. Porque muito provavelmente ele vai te mostrar uma área que para ele não tem tanta relevância assim e a gente achou que tinha e tá ali destinando dinheiro. Então isso vai te ajudando a ter menos medo. Mas vá com medo mesmo, porque o medo é o combustível número um para você estudar mais, para você se dedicar mais. E quando você tiver seus primeiros resultados, você vai ficar muito aliviado e feliz pela pessoa, tá bom? Não pare. Certo, obrigado. De nada. Então, pra gente finalizar, cadê a Ana Carla? Você tá aí? Vamos ver se a Ana Carla tá aqui, ó. A última, hein? Se a Ana Carla não tiver, eu vou ter que selecionar mais um. Ana Carla, você tá aí? Poxa, a Ana Carla não me respondeu. A Ana Carla fingiu que não tá nem ouvindo, né? Tá nervosa. Tá bom, gente. Então, pra gente encerrar aqui, a Aline, você tá aí, né? Você sempre tá aqui. Cadê a Aline? Aline, eu não sei soletrar seu nome ainda, seu sobrenome. Eu Chanete. tô, mas eu tô meio perdida. Tive que sair Tá um pouquinho. perdida? Beleza. Ó, a gente tá falando aqui do caso do aluno que o cartão de crédito estava alto, comprometendo quase 100%, e que ela quer pegar um empréstimo para poder quitar tudo isso. A grande questão, a pergunta que eu tô te fazendo agora é: pegar um empréstimo, no seu caso, você já fez em algum aluno, resolve ou não resolve? Já resolveu em algum aluno ou nunca nem tentou pegar um empréstimo para resolver? Eu nunca peguei um caso assim, mas eu acredito que não resolva, não. Que Beleza. ela provavelmente só tá ansiosa ali pra resolver a questão de uma vez. E eu acho melhor negociar, né? Sim, quer se livrar logo, né? Ela tá querendo correr para poder se livrar. Isso Entendi. aí. Perfeitamente, gente. Olha, então, com isso, eu espero que vocês tenham clareado um pouquinho aí com as minhas sugestões, com as minhas opiniões. Quero saber aqui no chat o que que vocês acharam dos dois casos de hoje. Foi bom? Vocês conseguiram refletir sobre alguma coisa? Ai, não, Suna, melhorou aqui a minha abordagem, vou fazer esse tipo de pergunta para ela. Coloquem aqui no chat que eu quero saber de vocês. Como é que ficou? O que clareou? Se foi bom? Sim ou não? Vamos lá. Inclusive, a gente tem um link, tá? Inclusive, para quem tá vendo a primeira vez, a gente tem um link, um formulário, onde vocês mandam esse caso do cliente para ser selecionado para a gente conversar aqui, tá? Então, a gente precisa de novos casos lá. Eu quero saber de vocês os novos casos. Vou deixar o link lá na plataforma do Telegram para vocês poderem preencher logo hoje, tá? Amei, ó. Que bom que vocês gostaram. Gente, vamos fazer uma foto então, todo mundo aparecendo aí pra gente tirar foto?
Quero saber, então, ó, gostaram? Sempre muito boa. Amei, gente. Estou muito bom de estar com vocês. Cadê? Deixa vocês aparecendo aqui. Vou parar de compartilhar para a gente fazer a nossa foto. Façam suas fotos também, postem nos seus stories, porque é extremamente importante que os seus alunos vejam que vocês estão estudando, estão se capacitando, estão se movendo. Porque quando vocês fazem isso chama mais cliente. Fala assim, nossa, ela tá lá investindo. Se ela investe em conhecimento, também vou investir nela, tá? Todo mundo pronto aí? Quem apareceu aí, ó, vamos lá, hein? E vocês façam também os stories de vocês. Eu vou tirar uma foto aqui, depois vocês fazem um aí também, quem não fez ainda, tá? Vamos lá, todo mundo pronto? 3, 2, 1 e... Ó, deixa eu tirar aqui pelo computador. Vamos lá, mais uma. Aí, vocês agora, tirem suas fotos. Cadê? Eu vou ficar aqui parada também pra vocês tirarem foto. Isso. Marquem a Sâmia e marquem, fale assim, ó, uma boa para vocês conseguirem cliente. Fala, ó, estudo de casos, no estudo de caso hoje resolvemos as questões de uma pessoa que tinha que a fatura do cartão de crédito estava muito alta. Você também tem fatura do cartão de crédito alta? Sim ou não, aquelas caixinhas? Pessoa que clicou sim, manda já mensagem para ela no direct. Não fique esperando ela chegar não, tá bom? Então façam isso, implementem e a gente se vê então no próximo estudo de casos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.